Caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o horário que você estará vendo essa aula, mas eu lhe desejo que esteja tudo bem em nome do Senhor Jesus. Eu quero iniciar essa aula de hoje com uma frase que diz bem assim: nunca tente mudar o ambiente que se encontra, apenas encontre o ambiente que te faz vencer. Com isso, nós daremos continuidade à nossa aula sobre direito societário, noções gerais, onde nós já falamos. Falamos também sobre principiologia, falamos da classificação do direito societário, né? E hoje nós daremos continuidade na parte da administração, né? Do direito societário. Nós vimos até aqui que o direito societário é o ente coletivo onde ele se passa, que nós vimos que o empresário ele é um ente solitário e a parte coletiva é quando se associam dois ou mais pessoas para montar uma sociedade, como as formas que nós já veremos mais à frente. Então, na parte administrativa de hoje, nós vamos dizer que a vontade do ente coletivo ela passa a ser funcional e será construída pelo consenso entre os sócios. O desenvolvimento do objeto social, ele necessita de quê? De um gerenciamento pelos próprios sócios ou por alguns deles, né? Que ao que preferirem ali, delegar tal função a um administrador ou então a uma pessoa não sócio, salvo o tipo societário em que a lei proibiu tal delegação. Essa delegação que eu estou dizendo para os senhores, ela só será finalizada, só será aceita se houver um consenso entre os sócios. E a partir daí, ela passa a ter os ditames da regulamentação entre eles, né? Então, nós vamos observar que as regras pertinentes à sociedade simples, no que diz respeito à administração, ela está lá nas regras do artigo 1017 do Código Civil, porque ela se aplica se a sociedade em nome coletivo, salvo disposição em sentido contrário no contrato social, pois o artigo 1040 do Código Civil ele vai trazer mais uma robustez sobre a parte das sociedades em nome coletivo. Indiretamente, o regime próprio da sociedade simples também poderá ser aproveitado em relação às sociedades em comanditas simples, conforme o artigo 1046 do Código Civil. Já as sociedades limitadas, elas poderão ter o seu regime jurídico complementado também pelas normas da sociedade simples, conforme está elencado no artigo 1053 do Código Civil. Então nós vamos vendo que o fenômeno referente à comunicabilidade das normas entre os tipos societários, eles são de forma contratuais, se repetiu nas propostas que nós já vemos falando do novo Código Comercial. Aí ela traz o artigo 236 do PLC, dessa lei do 1572 de 2011, ou pela sociedade de cotas, que terá como espécies as limitadas, as em nome coletivo, conforme disposto no artigo 303 e 313 do PL 487 de 2003. O Código Civil, a par da preservação da legislação especial, ele suprirá as omissões, porque o artigo 1089 do Código Civil, como se vê, essa permeabilidade, ele é um mecanismo de hermenêutica que se aproxima-se às espécies de gênero da sociedade. Então nós vamos vendo que essa hermenêutica, que é a arte da interpretação, ela vai se poder ter uma extensão da parte administrativa, certo? Da dissolução parcial. A dissolução parcial, ela possui o quê? Um ciclo vital que nasce, nós vamos vendo que o nome coletivo, ele nasce, desenvolve suas atividades, também poderão vir a ser extinto nesse contexto.
Uma sociedade empresária com 2 membros e o falecimento de um dos sócios da sociedade empresária, em se tratando de sociedade de capitais. Não importará necessariamente a extinção da pessoa jurídica, pois o seu quadro social poderá ser recomposto para o quê? Vencer a unipessoalidade momentânea e contingencial. A sociedade em si, seja de pessoas, nos termos do artigo 1033, inciso 4 do Código Civil, ou a unipessoalidade, ela poderá ser controlada em um prazo de até 180 dias, né? Admitir outro sócio no quadro societário, né? Estou querendo dizer o quê? Que ela ficaria sem um dos sócios, sendo ela unissocietária, né, nesse caso. E aí, ou transformar-se em empresário individual ou em uma EIRE, conforme o parágrafo único do artigo 1033 do Código Civil. Outro exemplo é um dos sócios, se ele resolver não mais fazer parte do quadro societário. Também nessa hipótese a sociedade não será extinta, o sócio remanescente tem o legítimo interesse na continuidade, pelo princípio da preservação da empresa. A dissolução da sociedade em relação a um sócio, ela poderá depender do contexto. A lei ela vem e elenca as hipóteses em que a dissolução parcial ela terá lugar, como nós vemos no artigo 1028 ao artigo 1032 e o artigo 1085 ao artigo 1086 do Código Civil, a quais elas podem ser da seguinte forma, da seguinte ordem aí, né? A morte do sócio, a vontade dos sócios também, retirada de um dos sócios, né? E a exclusão do sócio. Dissolução parcial e extrajudicial. A dissolução parcial e extrajudicial, a lei ela traz 4 possibilidades de exclusão extrajudicial, né? Que causarão aqui a nominada dissolução parcial da sociedade no termo adotado pela doutrina e também pela jurisprudência. Nós vamos vendo que o artigo 1028 do Código Civil, eles configuram-se os esquemas e as explicações aí em relação a isso. E nós veremos a partir de agora já quando o sócio falecido. Em caso de falecimento do sócio, a lei determina que a dissolução parcial da sociedade, a liquidação da cota, a parte que cabe ao falecido, a não ser que o contrato disponha de uma outra forma aí diferenciada. Se não preferir, aí a dissolução total. Então, nós vamos vendo uma outra possibilidade, que é de que os herdeiros assumam a posição deixada pelo decujus, pelo morto. O artigo 1028, incisos 1, 2 e 3 do Código Civil, ele vai elencar. Nós vamos também ver uma outra possibilidade, depois do sócio falecido, a do sócio retirante, que ela poderá ocorrer por consenso entre os sócios, né? Digamos aqui que há uma exclusão dos sócios. E aí esse sócio não quer mais que essa pessoa fique no quadro societário, e aí ele vai ocorrer por meio de quê? De distrato, artigo 1029, caput, primeira parte do Código Civil. Né? Em se tratando de sociedade por prazo determinado, poderá o que? Ser contextualizado direito potestativo nesse sentido, devendo o sócio que, se pretender desligar, notificar demais sócios com antecedência mínima de até 60 dias. Artigo 1029 do Código Civil. A terceira ordem aí, que é o sócio remisso. Sócio remisso, ou seja, é o sócio omisso em relação à obrigação de contribuir a tempo e modo para a formação do capital. É o que? É o sócio inadimplente com a sua participação ali. Essa dissolução parcial e extrajudicial, ela vem numa modalidade de exclusão. O artigo 1004, parágrafo único do Código Civil, depois de notificado pelos demais sócios, se ele permanecer inerte, automaticamente ele poderá ser excluído por esses demais sócios que estão a cargo da empresa. Salvo, né, a preferência por indenizatória, né, dos prejuízos ali causados em função do retardamento da integralização da parte dele.
A exclusão por justa causa, que é o regime da sociedade, ela vem dentro desse regime de sociedade limitada, a qual nós veremos nas próximas aulas aí, onde nós estivermos falando sobre sociedade limitada e sobre sociedade anônima, né? Aí nós estaremos elencando esses conteúdos. E o artigo 1085, caput do Código Civil, ele fala sobre esse regime, esse regime da sociedade limitada e essa exclusão por justa causa. Quando a maioria dos sócios concordem ali em exclusão. Nós temos que entender aqui que um ou mais sócios estão pondo em risco que a continuidade dessa empresa. Os atos inegáveis aí por eles, a sua gravidade, poderão excluí-lo da sociedade. Costumeiramente, senhores, nós vemos que nesse contexto, os excluídos costumam o quê? Contestar. Porque não é muito do dado do ser humano aceitar de imediato ali qualquer que seja o segmento que ele esteja. Então ele contesta essa exclusão extrajudicial judicialmente, muitas das vezes. E essa justa causa, ela deverá ter sido antes prevista no contrato social. A exclusão também ela se dá em reunião previamente convocada para essa finalidade, onde com a ciência do sócio acusado, para que ele compareça e se defenda, né? Porque a nossa Constituição diz que ninguém pode ser condenado sem as prerrogativas do artigo 5º lá da Constituição Federal, que diz que ninguém pode ser punido senão perante a ampla defesa e o contraditório. Então, os seus haveres deverão ser levantados por meio de um balanço ou determinação que veremos mais à frente também. Não havendo consenso dos haveres, poderá ser ajuizada uma ação também para chegar a um consenso aí e a exclusão desse sócio. Dissolução parcial e judicial. Pela via judicial, senhores, nós vamos ver que há diversas situações que levem à exclusão do sócio, né? E aí as hipóteses em que ocorre essa exclusão, ela vai se configurar primeiro pela retirada do sócio por prazo determinado. Se houve aí uma criação dessa legítima, a permanência do empreendimento por prazo determinado também, né? E a desconstituição do vínculo dependerá de avaliação judicial. Como nós já estudamos e já vimos, eu disse aos senhores, que tudo se depende de quê? Do ato constitutivo dessa empresa, do contrato social dessa empresa, que vai trazer essas elencações aí, se ela é por prazo determinado, se ela não é por prazo determinado, nesse sentido por prazo indeterminado. Essas configurações então estão todas elencadas no contrato social. E aí, dependendo da avaliação judicial que for feita, está lá no artigo 1029, caput, parte final do Código Civil. A segunda forma dessa exclusão judicial é por falta grave, conforme o artigo 1030, caput do Código Civil. A exclusão judicial de sócio comportado de modo a comprometer o quê? O objeto social. Deverá ser avaliado no caso concreto, né? E a falta grave pelo sócio, que depende de quê? De que pretenda excluir. É conceito um tanto aberto, nós vamos vendo nesse sentido, e aí não existe um rol legal dessas supostas falta grave, nesse sentido. Mas a jurisprudência, ela considera-se falta grave o quê? Aí nós recorremos a ela, porque se nós não temos, se está um conceito tão aberto, nós temos que recorrer a alguém que não vai nos dar um suporte. E aí nós vamos vendo que a concorrência desleal do sócio com a sociedade, a revelação de segredo, a difamação da sociedade pelo sócio, não deve se admitir dentro de uma sociedade que fica difamando o seu próprio negócio. E por incapacidade superveniente desse sócio. Então nós vimos 4 formas aqui, que é a concorrência desleal, a revelação do segredo, né? Não se admite alguém que revela o segredo da sua empresa. Então, a difamação da sociedade pelo sócio e por incapacidade superveniente. E aí nós vamos vendo que, apesar dessas desconfianças quanto à constitucionalidade desse referido disposto, nós vamos ver que ela traz como suporte 2 princípios básicos, que são quais? Dignidade da pessoa humana e a livre iniciativa, que traz um melhor interesse nesse contexto de interesse de vulnerabilidade, certo?
Aqui é a possibilidade da incompatibilidade entre o curador do incapaz, superveniente e os demais sócios que justifica a referida exclusão. Aliás, o curador poderá ser o quê? Representar também um risco à continuidade da empresa. E o artigo 1030 do parágrafo único do Código Civil, ele traz duas outras hipóteses de exclusão decorrentes de decisões judiciais, que as exclusões de pleno direito, né? Aqui nos termos do artigo 1026, parágrafo único do Código Civil, que é uma quarta aqui, que é a exclusão do sócio declarado falido. O artigo 123 da Lei 11.101, que é a lei da falência, ela determina se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio, comanditário ou cotista. Para a massa falida entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem o quê? Apurados na forma estabelecida no contrato ou do estatuto social. Se o contrato, o parágrafo único vai dizer que se o contrato ou estatuto social nada disciplinar, a apuração far-se judicialmente. Então nós vamos vendo que se não tem não está dentro dos ditames do contrato ou no estatuto da empresa, nesse caso, que é uma associação nesse caso, ela far-se-á judicialmente. Salvo se por lei o contrato ou estatuto, os haveres do falido após o pagamento de todo o passivo aí da sociedade entrarão para a massa falida. A cota do sócio falido era liquidar-se-á, né, para pagar as dívidas da massa falida. Logo liquidada esses valores, o falido ele deixa de ser sócio. Uma quinta forma de exclusão do sócio, cuja cota ela tenha sido liquidada nos termos do parágrafo único do artigo 1026, aqui opera a mesma regra quanto ao sócio falido. Para receber o crédito aqui, particular, o credor particular exigiu o quinhão do devedor na sociedade, dentro dessa sociedade, e aí o sócio deixa também o quadro social. Uma diferenciação aqui do que seja falta grave é exigida para essa exclusão judicial, nos termos do artigo 1030, ao que se refere à justa causa. O artigo 1085, ambos do Código Civil, eles vão trazer dando uma boa lida aí, vai ficar a par de todas essas elencações que traz o artigo 1085. Em primeiro lugar, nós vamos dizendo que o artigo 1030, ele se refere à hipótese judicial da dissolução parcial de uma sociedade. Enquanto o artigo 1085, ele disciplina a hipótese de uma extrajudicial de dissolução de sociedade, ainda que também parcial. Em segundo lugar, nós vamos vendo, caso não haja um questionamento judicial aí da exclusão, por justa causa, a avaliação será realizada pelos sócios que excluíram o sócio minoritário e restará aí definitiva. Pode-se afirmar que a definição do que é falta grave é exclusiva do magistrado, do juiz. Entenderam? Então, porque ele vai trazer uma definição plausível para cada situação e a cada caso concreto. Enquanto a justa causa, ela poderá ser definida apenas pelos sócios que excluem o minoritário. Então, já quanto à justa causa, quem vai decidir é entre os sócios. Em terceiro lugar, senhores, o artigo 1030 ele refere-se, né, à falta grave como motivo para o desligamento do sócio do empreendimento. Então, num contexto, enquanto o artigo 1085 ele destaca a ocorrência de justa causa para a exclusão do sócio em um sentido geral aqui, a qual nós estamos vendo nessa parte da dissolução parcial e judicial. Da dissolução total, nós vamos vendo que ela poderá ocorrer extrajudicial ou judicialmente, que corresponderá ao quê? A mortalidade do empreendimento. O empreendimento vem ao quê? A fechar as portas ali nesse sentido. E um relatório circunstanciado do SEBRAE, publicado em 2013, ele traz dados referenciais das empresas
recém-nascidas em atividade e encerradas entre 2005 e 2007. A taxa média de sobrevivência aí equivale a 75% e a taxa de mortalidade é em torno de 25%. Veja que a taxa de mortalidade em empresas é menor, né? Menor do que a taxa de sobrevivência dessas empresas, certo? No Brasil existem empresas em atividade, né, com 0 empregado, que a tendência é o aumento da sobrevivência aí. Isso se deu devido ao aumento de escolaridade, de esforços, de capacitação. Essa aqui é a grande importância. Muitos não se dão não tem esse prazer e o que vocês têm hoje estão às suas mãos, que é a busca pelo conhecimento, a escolaridade, essa forma de esforço e capacitação. Então, nós estamos aqui tentando de todas as formas ter uma melhor capacitação, né, que veio aí estimular desestimular, afinal, né, a mortalidade das empresas, evitando-se aqui qualquer possível dissolução total. Dissolução total e extrajudicial. O artigo 1028, ele vai nos trazer, no inciso 2, que ele dispõe o falecimento de um dos sócios, facultará aos remanescentes, em vez da dissolução parcial, a dissolução de todo o empreendimento. Também são causas de dissolução total e extrajudicial. O artigo 1033 elenca essas possibilidades no caput dos incisos 1, 2, né, 3, 4 e o 5. Aí o vencimento do prazo de duração, salvo-se caso de prorrogação, prorrogará por tempo indeterminado. O consenso aqui é unânime dos sócios, né? A deliberação dos sócios por maioria absoluta, falta de pluralidade de sócios, não reconstituindo, no caso aqui, de 180 dias. Extinção na forma da lei, é aquela forma de 180 dias, é o que eu disse aos senhores. Faleceu ali, o sócio saiu do polo, ele tem até 180 dias. Extinção na formalidade da lei. Os requisitos tais da causa se extrai objetivamente no decurso do tempo, da vontade da maioria dos sócios aí, do membro da sociedade. Dissolução total e judicial são as hipóteses que se postas no artigo 1034, inciso 1 e inciso 2. Anulada a sua Constituição, exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade, anulação da Constituição, né? O ato de Constituição que eu estou dizendo aqui, sempre me referindo dessa forma, né? De uma forma formal, que é o contrato social, que traz o ato de Constituição da empresa. Depois de formalizada, a sociedade, né? A sua desativação fática por má gestão poderá ocasionar restrição cadastral, por inadimplemento de dívidas dos sócios diretos. Por vício de consentimento, buscam a anulação dos contratos sociais dessa sociedade. Exaurimento com fim social, um exemplo seria a não renovação de concessão de serviço público. A sociedade empresária que tivesse o objeto social aí dentro dessa prestação de serviço de transporte público por concessão. Inexequibilidade do objeto e a impossibilidade material de dar cumprimento ao contrato de concessão, aumento da concorrência e da carga tributária, dificuldade de acesso ao capital de giro, perda de mão de obra para a continuidade da empresa. Dentro de um contexto, nós vimos aqui todas as formas, tanto extrajudicial como judicial, e também a dissolução total e a dissolução parcial, tá certo? Agora nós passaremos a falar, senhores, sobre do balanço de determinação. Havendo a dissolução parcial ou a dissolução total, é imprescindível o levantamento do patrimônio do empreendimento, que possa o quê? Calcular o capital investido, né, pelo sócio retirante, excluído os sócios se possuem direitos e eventuais haveres, dinheiro no caso, no conjunto de bens. Extrai-se do artigo 1042 do Código Civil, né? Matematicamente serão 3 os resultados aqui, que eu passo a falar para os senhores. O saldo positivo, o saldo nulo e o saldo negativo.
Atenção aos senhores contabilistas, pois a sua análise dela deverá ser mais detalhada possível pelo fato de que seja possível na elaboração do denominado balanço de determinação. Esse balanço de determinação, ele é especificadamente, especialmente levantado a data da resolução, nos termos do artigo 1031, do caput do Código Civil. O prazo para esse balanço é de até 90 dias. Quando se tratar de dissolução extrajudicial, fácil será a sua determinação da data da resolução da sociedade em relação à determinação a determinados sócios. Dissolução judicial, se houver o lapso de tempo considerável entre o afastamento fático do sócio do empreendimento e o seu desligamento normal. Será importante estabelecer-se uma data para o denominado balanço determinado, porque irá prevenir o quê? Fraude ou dilapidação também do patrimônio da sociedade. Também irá prevenir também sobre o enriquecimento sem causa do sócio administrador, que se decidiu afastar do quadro societário. O PL, que nós vem sempre falando, que é o movimento, um plano de lei, 1572 de 2011, que é o do novo Código Comercial. Esse balanço de determinação como instrumento imprescindível para a liquidação da participação do sócio que se desligar do empreendimento. A familiarização com a referida proposta, transcrevemos o artigo 217 e o artigo desse PL 1572, que o balanço de determinação é a referência temporal da dissolução parcial, que é no caso da expulsão extrajudicial, na expulsão judicial, que é fixada pelo juiz, e no falecimento do sócio, quando do óbito, nessa questão. Na retirada motivada, é o arquivamento no registro público das empresas. Então, a experiência profissional comum de alguns magistrados, se tratando do pedido de dissolução parcial na sociedade, ele traz como um critério razoável, muito tenho visto muito por aí, que esse pessoal eles trazem o quê? A fixação da data da resolução da sociedade. Então, quando foi-se nascedouro da sociedade, eles usam como termo inicial. Em relação aos demais sócios, a data do ajuizamento da ação, da dissolução parcial de uma sociedade. Entretanto, se houver uma lacuna aí legislativa sobre a data do balanço de determinação, o Código de Processo Civil, ele estabelece um rito especial para a ação de dissolução parcial dessa sociedade, elencada lá nos artigos 569 ao artigo 609. Principalmente o artigo 605, ele nos vai trazer uma guarida que ele traz a data da resolução da sociedade, poderá e será, no caso de falecimento do sócio, quando do óbito, na retirada imotivada do sócio, significa que na 60º dia seguinte ao recebimento da notificação do sócio retirante, e aí no recesso do dia do recebimento, a terceira hipótese, no recesso do dia do recebimento da notificação do sócio dissidente, e a quarta hipótese é quando na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial desse sócio. E a quinta forma é na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião dos sócios. Já o artigo 608, ele fala que até a data da dissolução integra o valor devido ao ex-sócio e o espólio e os seus sucessores a participação dos lucros e dos juros. A data do balanço de determinação ela poderá ser revista, caso concreto, em prevenir eventual enriquecimento, como já falamos, ilícito dos litigantes, conforme o artigo 605 do CPC até o início da perícia. Agora, senhores, nós passaremos a falar sobre
o procedimento judicial. Na dissolução total, conforme eu vou tratar de dois códigos aqui, de 1939 e até chegar no CPC de 2005, tá? Para que os senhores entendam aqui. Do procedimento judicial. Esse procedimento judicial, ele vinha disciplinado pelo antigo Código de Processo Civil de 1939. E ele continuou em vigor. E houve-se aí um aproveitamento, né, nele previsto nos artigos 1218, inciso 7º do Código de Processo Civil de 1973. E aí, porém, somente até o fim da vacatio legis do novo Código, do novo CPC de 2015, que ele veio tratado que as ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do novo CPC. Novas ações de dissolução total da sociedade, ajuizada após 17 de março de 2016, adoptar-se-á ao rito ordinário. Artigo 1046, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, certo? Então, de acordo com o novo CPC, de 1936, ele era regido pelos artigos 655-A e pelo artigo 674 do Código de Processo Civil, né? E o procedimento para a dissolução dessa sociedade, ela primava pela celeridade, para prevenir o quê? A dilapidação do patrimônio, senhores. Porque muitas das vezes, se demorasse tanto, esse patrimônio seria dilapidado e aí esse sócio permanecente não teria nem o que questionar ou reivindicar dentro de um contexto, porque já não teria mais nada. Na dissolução total do CPC de 2015, nos termos desse novo código, os processos mencionados no artigo 1218, o procedimento ainda não tenha sido incorporado, dos procedimentos que não foram incorporados, submete-se ao quê? Ao procedimento comum, então ordinário também, né, nesse contexto. Essa inovação legislativa, ela traz um prazo da defesa de 15 dias, contagem do prazo aqui em dias úteis, conforme o artigo 219 do CPC. Ao se adotar esse rito ordinário, é perceptível suas fases, né? Que é a fase postulatória, ordinatória, probatória, decisória e o cumprimento da sentença. Essa novidade da fase postulatória é a petição inicial que deverá o quê? Constar aqui a realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, conforme o artigo 319 do CPC, inciso 7º, né, que vem trazer a forma. E aí o juiz, ao receber essa petição inicial, ele designará audiência com antecedência mínima de 30 dias e o réu com pelo menos 20 dias aí de antecedência, conforme o artigo 334. A referida audiência somente aqui não se realizar-se se houver o que? Manifestação em sentido contrário de ambas as partes, conforme o artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º. E aí é imprescindível que, senhores verificarem que muitos falam merda por aí dizendo que não há necessidade de advogado. É imprescindível a orientação de um advogado, porque ele estimula a conciliação entre os litigantes. E aí o advogado também ele deve ter a sensatez de dizer ao seu cliente, né, sempre que houver essa parte conciliatória, mas essa parte conciliatória poderá não chegar a ter êxito. Se ela não tiver êxito, ele deve orientá-lo para quê? Para que vai haver a parte litigante, né, que é a posterior, tá certo? A posterior. Também, senhores, nós vamos vendo aqui a parte que, por analogia ao procedimento em caso de falência, poderá o perito aqui cumular as atribuições de administrador judicial para arrecadar os bens aí, avaliar os bens arrecadados, contratar avaliadores, né, de preferências os oficiais, para praticar os atos necessários aí da realização do ativo e do pagamento dos credores. Artigo 22, inciso 3º, alíneas GH
e da Lei 11.101 de 2005. Na fase do conhecimento, em caso total de dissolução total, até a fase de liquidação, vale lembrar aos senhores que aproveitem em relação ao rito da dissolução parcial, conforme o novo CPC, artigo 599 ao 609, à exceção do prazo de contestação de 15 dias úteis aí, que ela vai seguir ela se fará, né, nessa fase do cumprimento de sentença. Fase de liquidação na dissolução total, conforme o CPC de 1939, era a procedência do pedido correlata deveria trazer a nomeação do liquidante, depois dessa nomeação do liquidante, contratado pelos estatutos de cada determinação, ou pela lei que competir a função do artigo 657. A omissão do contrato da lei aí, pelo critério, na maioria, de eleger um liquidante. Caso de empate, a nomeação ficaria a cargo do magistrado para decidir, conforme o artigo 657, parágrafos 1º e 2º. Após o trânsito do julgado, o liquidante nomeado deveria o quê? Em 48 horas prestar esse compromisso. Prestando esse compromisso, automaticamente ele faria todas as determinações ali. Eu quero salientar também aos senhores que não beneficiado com a partilha, estranho ao quadro societário, não sócio, deveria ser remunerado pelo trabalho. O que eu estou querendo dizer aos senhores? Que o perito ou a pessoa que veio para fazer parte desse balanço nomeado pelo juiz, ele é um corpo estranho dentro da sociedade. Por ele ser um corpo estranho, ele deve ser remunerado pelo seu trabalho efetuado. A critério do julgador é que a alíquota, né, variável entre 1% e 2%, né, conforme o artigo 667. A nomeação do liquidante, ela, em tais circunstâncias, denotava-se o quê? Dispensável, dentro desse critério. E aí, a fase de liquidação, conforme o CPC de 1939, na dissolução parcial, em caso dessa dissolução parcial, a crise interna entre os sócios, pretende-se o quê? Que continuar a empresa aqueles que decidissem se desligar. Pelo princípio da preservação, é um interesse difuso aí nesse sentido, levado em conta pelo julgador. Quando instaurado aí o litígio entre o coletivo, integrar um dos sócios dos polos da demanda, decidirem, né, pela continuação do empreendimento. A sentença que eventual julgar procedente, a dissolução parcial, importará na diminuição potencial do capital social e significará proporcionalmente a redução do valor patrimonial. Quando o litígio aqui dos sócios se detém por meio a meio, a participação societária, isto é, 50% versus 50%. Os interesses da sociedade, das pessoas jurídicas em juízo poderão ser defendidos por um curador especial. Agora, se for colidente, se houver conflito de interesses, seus representantes, poderá o juiz também nomear, no caso, se não tiverem advogados, a defensoria pública, né, para que o quê? Ou também essas faculdades têm núcleo de prática jurídica, de faculdade, de centro universitário, para fazer a defesa da outra parte que não está representada por um advogado. Na dissolução parcial de sociedade, diante da ausência da previsão legal, o rito a ser adotado deve ser sempre o ordinário, como eu já falei aos senhores. Se não tiver nada elencado, usa-se o rito ordinário. No caso da dissolução parcial, também deverá atrair o quê? O rito especial, se for o caso. Isso vai depender do caso em concreto. Na dissolução parcial, conforme o novo CPC de 2015, o novo CPC, a polêmica era referida no item acima, ele delimitou entre os artigos 509 e o artigo 609, o rito especial, enquanto a dissolução total tramitará pelo rito ordinário, certo? Então, nós estamos vendo que vai depender do caso em concreto. Dependendo do caso, não se regidirá por rito algum nesse contexto, tá certo? Então aqui nós vamos vendo que cabe
nessa dissolução parcial ou dissolução total, que seja ela judicial ou extrajudicial, cabe reconvenção em sede de ação de dissolução parcial da sociedade? A resposta, senhores, é que sim, que pode reconvir em vez de ser afastado do empreendimento para continuar. Aqui eu não darei muito ênfase, até porque a matéria não é concernente ao curso de vocês. Porque essas palavras, reconvir, pedido de contraposto, é uma ferramenta para o advogado. Então não darei muito ênfase nessa questão. Mas se perguntar se há possibilidade de reconvir é quando a outra parte entra no processo e pede um pedido de contraposto, reconvindo alguma coisa também que ficou entre eles. Diferença entre prestação de contas e apuração de haveres. É incompatível aqui com o rito de dissolução parcial. Por quê? A via adequada para tal providência é a fiscalização do empreendimento pelos sócios não administradores, por meio de quê? Por meio da ação de prestação de contas em relação aos administradores do empreendimento do sócio ou não. O resultado aqui da ação de prestação de conta, e as contas, se elas forem julgadas boas, não influenciará aqui na apuração de haveres em favor do sócio que decidir se retirar dessa empresa do empreendimento. Acumulação indevida de prestação de contas, com apuração de haveres, poderá encarecer em muito aqui o custo da perícia. E aí a feitura de um balanço de determinação. A prestação de contas aqui, o objetivo é desvendar o quê? Eventuais omissões e incorreções respeitantes à distribuição de dividendos. A perícia na ação de dissolução parcial será pautada na avaliação geral do patrimônio, ainda que que tenha uma data para o balanço de determinação. A ação de superação de impasse com a alternativa à ação de dissolução de sociedade, ela traz o quê? Uma espécie de ação autônoma ou incidente paralelo à dissolução parcial, que se orientará, em vez de perícia técnica, pela reestruturação do quadro societário por meio da cessão de cotas entre os sócios. Tal inovação aqui demonstra para os senhores ser elogiável, porque dispensa a realização de perícia técnica, para auferir o patrimônio líquido da sociedade. Então, senhores, nós chegamos ao fim aqui, eu vou falar dos aspectos conclusivos, e na próxima aula, que provavelmente eu postarei para os senhores, nós estaremos falando sobre os grupos societários. Eu creio que se não der nenhum problema no AVA, nós falamos dos grupos societários e entraremos na sociedade limitada já, E os aspectos conclusivos aqui, as inovações trazidas pelo novo CPC, ela é criticável a extensão do prazo para contestar, que é de 5 dias, corridos para 15 dias. Antigamente era 5 dias e agora, na atual conjectura, ele é de 15 dias. Essa referida celeridade diante de quê? Dos princípios do tempo razoável, do processo e da preservação da empresa. É possível a adequação do procedimento da dissolução parcial prevista no novo Código Civil novo Código de Processo Civil, artigos 599 ao artigo 609, que é lá a petição inicial, após a citação do requerido, a designação de audiência de conciliação e mediação, o pedido de contraposto, o dispositivo da sentença na fase de liquidação, em caso de patrimônio. Então, os senhores viram tanto a fase da dissolução parcial, como a dissolução extrajudicial e a dissolução total e judicial, tá certo? Eu creio que na próxima aula eu já vou postar a aula para os senhores sobre grupos societários. E aí vai ser uma aula bem curta, eu creio de 15 a 20 minutos, estarei postando, e para que nós entrarmos em sociedades limitadas e sociedades anônimas, tá certo? Então todos uma boa tarde,
uma boa noite ou um bom dia. Não sei qual horário que você estará vendo essa aula, mas eu espero que esteja com saúde e que possa estar assistindo essa aula. Fiquem todos com Deus. Amém.